em 1 João, capítulo de número 5. Hoje iremos entrar numa maratona que está na lição de número 13. E o título desta lição é A Vitória na Fé. 1 João, capítulo de número 5, versículo de 1 ao 5. Todos os irmãos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo novamente. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã. Senhor, iniciamos esta semana na tua santa casa. Te louvamos e somos gratos porque o Senhor nos deu saúde, força, graça, para estarmos aqui juntos ouvindo e aprendendo, Senhor, da tua palavra. Tenha mais uma vez total liberdade, fala, faça as tuas obras. Em nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso coração, que viemos ser terra fértil, Senhor, que eu tenho certeza que a semente que será lançada, ela será, Senhor, frutífera, em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz, pode se sentar, meus irmãos. Desde já quero agradecer a Deus, né? Foi falado sobre gratidão, sou grato a Deus por essa oportunidade. Deus abençoa o nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene, Mateus, Sara, Deus abençoe todos os nossos irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Pastor Cleomar, missionária Sônia, Deus abençoe todos os irmãos, minha esposa, Deus abençoe a todos. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais um pouquinho conosco nesta manhã. Quem crê, diga glória a Deus. Estamos sentindo falta assim de muitos irmãos, mas graças a Deus estamos aqui. Então vamos aproveitar esse momento que o Senhor nos concedeu e vamos alimentar da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo chave: porque todo o que é nascido de Deus vence o... Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O alvo da lição é instruir os alunos a usar os exercícios espirituais. Primeiro, fé em Jesus, amor aos irmãos e obediência a Deus, para serem vitoriosos na carreira cristã. Quando analisamos a palavra vitória, existe um alvo a ser alcançado por nós. A nossa maior vitória, né, irmã Sebastiana Abrantes, não é uma casa, embora precisamos, não é o melhor emprego, não é uma família, embora é maravilhoso, não é uma esposa. A maior vitória do crente ou do ser humano é a salvação. Amém? Então, quando ingressamos, né, nessa maratona, quando aceitamos Jesus, nós demos o nosso nome lá, então iniciamos uma maratona. A Bíblia fala sobre os atletas da fé. E aqui vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a vitória na fé. Só vamos vencer o mundo se tivermos fé em Jesus. Só vamos vencer o mundo se amarmos os nossos irmãos. E só vamos vencer o mundo se obedecermos a palavra de Deus. E dentro de uma maratona, tivemos há poucos dias,
né, as Olimpíadas ali na França, nós víamos atletas do mundo inteiro com um só foco: vencer. O foco de todos era vencer. A cada um dentro, né, da sua posição, dentro do seu esporte, eles gastaram talvez anos para estar ali e talvez por 10 segundos, 20 segundos, eles iriam demonstrar o que aprendeu, o que sofreu durante anos de exercícios, anos de sofrimento, anos e anos para conquistar uma vitória. E não é diferente nas nossas vidas, meus irmãos. Nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, que é a salvação. Mas sabemos que existe um processo. Nós iremos vencer em nome de Jesus, porque o Senhor nos disse: com Ele somos mais vitoriosos por meio dEle, através dEle. Mas não será fácil. Não é fácil, não foi fácil, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se Ele disse que Ele venceu, Ele nos enviou o Espírito Santo para quê? Para que possamos ter a bússola, ter a graça, ter o companheiro diário, para que possamos vencer a cada etapa dessa carreira, a cada etapa dessa jornada. E eu tenho certeza absoluta que se você está aqui nesta manhã, porque venceu mais um dia com Jesus. E o atleta, meus irmãos, primeiro de tudo, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa treinar, e treinar muito. Quem está na Olimpíada são os melhores dos seus países, são os melhores das suas cidades, e para isso eles demonstraram com esforço, até além do que eles talvez imaginavam, e por isso que eles estavam ali. E para estarmos aqui não está fácil. Para chegar até aqui não foi fácil. Se eu perguntar para todos aqui, não vou falar quase todos, todos que estão aqui, passou por muitas lutas, por muitas enfermidades, por muitas adversidades, mas estamos aqui. Então sorria, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando esse atleta ele se prepara, e ele é chamado, ele é convocado para essa corrida, ele sabe muito bem que ele precisa de alguns atributos, ele precisa estar preparado, porque o alvo dele é alcançar a vitória, e só quem alcança a vitória, quem está preparado para guerrear, para correr, para estar naquela prova que foi a convocação. Então depois ele preparou, houve a convocação, primeira coisa que ele tem que pensar, ele precisa de roupas, ele precisa de calçados próprios. Imagina um atleta de alta performance, correr ali seus 300, 400 metros, ele não vai pegar qualquer sapato, ele tem que ter um sapato, ele tem que ter um tênis, na verdade, próprio, preparado para ganhar aquela corrida, não é verdade? E conosco não é diferente. Ele precisa ter treinamentos regulares, ele tem que ter ausência de vícios, persistência e dedicação, e acima de tudo, disciplina. Às vezes nós vemos o Usain Bolt lá ganhar várias, né? Hoje é um dos maiores atletas que já houve na história das Olimpíadas Mundial. Mas se a gente sentar com ele e perguntar como que foi sua trajetória, horas, horas e horas de dedicação, horas e horas em lágrimas, horas e horas com dores musculares, mas ele estava ali, e por alguns segundos ele demonstrou tudo o que ele viveu na sua trajetória, e ele foi vencedor, e hoje ele é um dos mais vencedores. E para a carreira cristã não é diferente. Às vezes vocês vê a gente subindo, às vezes vê alguém adorando, ou às vezes vê alguém no banco adorando, glorificando a Deus.
não sabe quantas lágrimas, quantas noites sem dormir aconteceu, quantas ausências, quantas coisas aconteceu para estar aqui adorando, glorificando e dizendo que só o Senhor é Deus. E é por isso que nós estamos vencendo essa carreira da fé, e eu tenho certeza absoluta que iremos continuar com Jesus. E o primeiro atributo, meus irmãos, o primeiro exercício para nós vencermos o mundo é a nossa fé em Jesus. Estamos vivendo um tempo muito complicado, uma complexidade, onde até os nossos irmãos estão se adaptando ao mundo com a igreja. Muitos estão colocando Jesus à parte e estão autogloriando, autoexaltando, trazendo para si o tesouro do mundo. E a Bíblia fala: buscai primeiro a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é fácil viver o genuíno evangelho, não é fácil viver Jesus Cristo. A Bíblia fala que o caminho para a salvação é estreito. E se está doendo, meu irmão, dá glória a Deus. Se está apertado, meu irmão, dá glória a Deus. Se você está em lágrimas, dá glória a Deus, porque você está no caminho certo. Estão escancarando esse caminho aí fora, dentro de muitas igrejas. Irmãos, venha, porque Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Somos vitoriosos, Deus nos dá, Deus nos abençoa. Mas acima de tudo Ele fala: carrega a tua cruz e segue-me. Temos uma cruz para carregar, temos algo para fazer nas nossas vidas. Jesus, Ele veio nesta terra para nos demonstrar como viver aqui na terra. E assim quase todos os discípulos mortos. Por quê? Porque decidiram viver a palavra 100% do jeito que ela é. E isso não é fácil. Para alcançarmos a vitória em Jesus e vencer o mundo, precisamos primeiro ter fé em Jesus Cristo. Que fé é essa, meu irmão? É a fé que em tudo podemos em Jesus. Está faltando? Dá glória a Deus. Não estou aguentando? Fé em Jesus. Buscai a Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Muitas das vezes ligamos para o pai, ligamos para o psicólogo, ligamos para todo mundo, e o último a falar é com Jesus. Deixa eu te dizer, se colocarmos Jesus como prioridade, a nossa luta, ela vai ser reduzida, essa luta vai ser diminuída, porque temos um acesso direto com o Pai, não precisamos terceirizar. Jesus, Ele é o Pai dos pais, Senhor dos senhores, médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, pastor dos pastores. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Não tirando o mérito de nenhum desses pastores, psicólogos, nada, mas Ele nos deu livre acesso a Ele. Temos que ter essa segurança. Jesus é o nosso socorro bem presente. Quando algo estiver pegando fogo, fala: Jesus, tu és o meu bombeiro, apaga esse fogo. Quando a enfermidade assolar e o médico dizer que não tem jeito, o médico dos médicos, ele sim, ele pode, ele sabe a causa, ele sabe como curar, e ele sabe onde está o problema. Ele não precisa de raio-x, ele não precisa de uma equipe de médico, ele é o único, exclusivo médico dos médicos. Temos que ter fé em Jesus. É muito fácil falarmos sobre a fé em Jesus, mas quando estamos realmente no problema, na fornalha, o que estamos fazendo? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram fé, foram servos prudentes, firmes na rocha. Quando veio a luta, caminhando para aquela fornalha, a única convicção deles era que Deus era com eles.
Se Deus permitiu caminhar para aquela fornalha, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus permitiu, se Deus quiser tirar, que tira, que não, eles estavam indo morrer em nome do Deus Todo-Poderoso. Pela convicção, a fé deles era: eu não dobrarei, porque a Bíblia, a palavra falava, a lei falava, não prostrar a outro Deus. Então, se Deus falou que não é para eu prostrar a outro Deus, Ele vai me dar a graça para não prostrar, Ele vai dar a graça para eu dizer não, Ele vai nos dar a graça para dizer, isso não é de Deus, Ele vai nos dar a graça para viver a sua santa palavra. É difícil viver o Evangelho? Não é fácil. Mas com Jesus se torna mais fácil, porque temos a fé, a certeza e a segurança do que qualquer circunstância que acontecer em nós ou em nosso meio, o Senhor pode nos ajudar em tudo. Todos nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, não é verdade? Aquela vida abundante, realizada, constante na obra do Senhor, perseverante na oração, cheia do fruto do Espírito. No entanto, a vida vitoriosa está diretamente relacionada à dependência da vitória de Cristo. E a prática de exercícios espirituais, os quais João destaca, são elas. Primeiro, 1 João, versículo 1 ao 5, lemos aí, a fé em Jesus. Quando recebemos a Cristo, primeiro tópico aí, meus irmãos, quando recebemos a Cristo em nosso coração, apropriamos-nos de sua vitória na cruz. Vamos parar um pouquinho aí. Quando você aceitou Jesus, já foi decretada na tua vida a vitória através da cruz. Estão entendendo o tanto que isso é maravilhoso? Não é uma vez salvo, sempre salvo, mas foi decretado. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu posso ter a certeza, se eu der continuidade nesta fé, nesta jornada, nesse caminho, eu serei vitorioso pela cruz que foi uma vez, por Jesus que foi uma vez crucificado na cruz pelas nossas vidas. Então, irmãos, pode faltar tudo aí, mas a vitória já é nossa, já está nas nossas mãos, em nome de Jesus. Estamos aí, próximos às eleições, todo mundo lutando, todo mundo trazendo as suas estratégias, ninguém sabe quem vai vencer, até o que acha que já está ganho, ele não tem a certeza de nada, mas nós somos diferentes. A Bíblia nos fala que em Jesus já somos vitoriosos. Que vitória é essa, irmão? A vitória é que se faltar tudo, Jesus estará sempre do nosso lado. A vitória é que se a medicina falar que não tem jeito, ainda há esperança. Isso é bom demais. A mulher do fluxo de sangue, enquanto ela gastou todo o dinheiro dela, não resolveu nada. Mas quando ela ouviu falar e teve fé, ela foi curada. E a fé dela foi tão grande que ela não pediu. Quando Jesus colocar a mão na minha cabeça, quando Jesus me abraçar, ou quando Jesus orar por mim, não. Basta tocar na orla. Olha a fé dessa mulher. Imagina a mulher sofrendo por mais de 12 anos. Gastou tudo que tinha. Naquela época ela foi, creio que ela foi nos hospitais mais caros. Albert Einstein. E ela saiu de lá sem a cura. Sem esperança. O dinheiro dela não resolveu nada. Ei, o dinheiro, ele não é tudo. Jesus é tudo. Precisamos dele, mas Jesus é tudo. E aí ela ouviu falar de um Cristo, que onde que ele passava, milagres acontecia. E ela encheu de fé, falou, opa, essa é a minha última chance. Eu tenho certeza, se eu tocar nas vestes, na orla, eu serei curada. E ela correu, ela lutou, irmãos,
para vencer o mundo tem que correr, tem que lutar, tem que ser persistente, tem que ser cabra macho. Senão nós não vamos vencer o mundo. A mídia está contra a igreja. O mundo jaz no maligno. Jesus está voltando e o diabo sabe disso. E ele está cada dia mais investindo alto contra nós. O diabo está investindo alto contra as famílias. Satanás quer nos matar, quer roubar, matar e destruir. Ele é incansável, ele não para. Mas Jesus Cristo já venceu ele lá na cruz do Calvário. A corrida de Satanás, porque ele sabe que ele é um perdedor. Ele sabe, ele conhece muito mais a Bíblia do que nós. Mas ele está tentando ao nosso derredor buscar uma brecha para que possa nos tragar. Então vamos fechar essa brecha em nome de Jesus e esperar a vinda do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando e a nossa certeza é que temos fé na palavra daquele que completou a boa obra, a maravilhosa obra, a morte na cruz. E não só isso, Ele ressuscitou e está com o Pai, foi preparar-nos um lugar, e Ele está lá nos esperando, em nome do Senhor Jesus, e em breve Ele vai vir, até as nuvens, e vai falar, vem igreja, vamos embora, porque vocês já completaram a boa obra, choraram, sofreram, então vem comigo, vamos passar uma eternidade, adorando num lugar muito melhor do que esse. Aplauda o Senhor Jesus. Então, se temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, temos que ser alegres no Senhor. Temos que ter gratidão ao Senhor. Amém? Porque nós não somos merecedores. Nós não merecemos essa salvação. Jamais merecíamos essa salvação. Por que estou falando de salvação? Porque Jesus está voltando. Olha as notícias que está acontecendo. Guerras. Israel está, irmãos, dá uma olhada lá. Todo dia alguém tentando contratar Israel. Bombardeios. E a Bíblia é bem clara. Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. O amor de muitos se esfriaria. Tudo já aconteceu. Só falta a vinda de Jesus. E se Ele voltar hoje? Nós vamos estar com Ele? Glória a Deus. Ele venceu o inimigo de nossa alma. Oh, aleluia. Venceu na ressurreição a morte. Os que creem em Cristo estão inseridos na vitória dele. Visto que somos participantes da natureza divina, nós temos a fé que uma vez foi dada aos santos, que vence o mundo, mas que também revela que Jesus é o Filho de Deus. O Senhor Jesus tem sido vitorioso sobre o mundo. Os servos de Deus pela fé também podem vencê-lo. Os heróis de Hebreus 11 venceram a hostilidade do mundo pela fé. Nós somos vitoriosos quando amamos os irmãos, quando praticamos a justiça e quando abandonamos o pecado. Sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. João usa as expressões quem, senão, no versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para mostrar que aqueles que não conhecem a Cristo são vencidos pelo mundo. Fora de Cristo os homens são escravos do pecado e do mundo. Se o mundo está morto para nós e nós para o mundo, então não estamos disponíveis para ele. Nosso corpo, como santuário do Espírito Santo, está disponível somente para Deus. E aqui está uma resposta do incentivo, da persistência do nosso pastor em venha para o culto, não falta o culto, não deixa de orar, não deixa de consagrar, porque se somos de Deus, vivemos para
Deus e para as coisas de Deus. Se somos realmente do Senhor, nós não queremos nada do que o mundo oferece. Não estou falando de um descanso, precisamos de descansar. Não estou falando de uma viagem, não estou falando disso. Estamos falando da concupiscência que há no mundo. Estamos falando de santificação. O que é? Separarmos daquilo que o mundo tem feito, do que o mundo faz. Mas muitas das vezes, pecamos, erramos, prostituímos. Como assim, irmão, prostituímos? Estamos misturando o mundo com as nossas vidas, com o cristianismo, e estamos quase mortos dentro da igreja. Como assim, irmão? Estamos adorando aqui na igreja, levantamos, glorificamos ao Senhor, mas na nossa casa escutamos música sertaneja, na nossa casa escutamos música mundana. Isso não agrada o Espírito Santo. Estamos prostituindo. Se queremos vencer o mundo, temos que buscar a Deus, e através do Espírito Santo, as orientações da palavra. A palavra diz que se eu sou santo, eu devo me separar de tudo que o mundo faz. Estamos no mundo, somos testemunhas no mundo, mas não somos do mundo. Andamos pelas ruas, mas andamos como os cristãos. Não bebemos, não damos ao álcool, não vivemos uma vida desregrada. A Bíblia nos diz que se somos Cristo, nós temos que viver como Cristo viveu. E essa fé que vence o mundo, a fé que se Jesus venceu, nós podemos vencer. Irmãos, estou passando por uma luta muito grande. Qual é? Eu estou sendo oferecido, tem alguém me oferecendo, e a minha carne não está aguentando. Deixa eu te dizer, se você está sendo atingido, está sendo tentado, procura Jesus, ora mais um pouquinho, santifica mais um pouquinho, porque se essa carne estiver morta, você vai saber dizer não, e esse não vai ser fácil. Agora, quando a nossa carne está aquecida, quando nós não estamos jejuando, quando não estamos consagrando, a tentação ela se torna muito mais forte. E quando somos tentados ou atentados no mundo, nós não conseguimos dizer não. E aí a luta é muito maior. O que eu faço? O que vai ser de mim? Eu não vou resistir a essa tentação. Naquela época, 10 anos, eu gostava tanto de um Smirnoff. Eu gostava tanto de uma vodka. E quando eu olho, eu passo no mercado, eu olho e os meus olhos brilham. Meus irmãos, se Cristo nos libertou, verdadeiramente sois livres. Se o seu olho ainda brilha quando vê uma vodka, busca, clama ao Senhor, pede misericórdia, porque ainda precisa de uma libertação. Quando a mulher passa na sua frente e você vira o pescoço e seu olho brilha, deixa eu te falar, você ainda precisa de libertação, e essa libertação está em Cristo Jesus. Ou somos de Deus, ou não somos. Ou somos de Deus, ou vamos para o mundo, ou vamos nos sujar mais, porque não vai adiantar estar na igreja, prestar todos os cultos, ceiar, cantar, tocar, pregar, se não estiver genuinamente separado no Senhor Jesus. E esta fé é em Jesus. Se nós não estivermos, estamos perdendo o nosso tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda há tempo. Jesus está nos falando, hoje é tempo de retornarmos 100% para a presença do Senhor e dizer: Senhor, meu olho ainda brilha, mas eu quero te pedir, me dá graça, me dá misericórdia. Senhor, a minha carne está falando mais forte, me dá graça, eu vou jejuar. Eu não consigo jejuar o dia inteiro, mas amanhã eu vou fazer 6 horas, na terça eu vou jejuar 7 horas, na quinta eu vou jejuar 10 horas, até que essa carne morra, porque Jesus, melhor coisa é estar na tua presença, melhor coisa é obedecer a tua voz, melhor coisa é estar diante de ti, melhor coisa é ter a certeza da salvação, melhor coisa é
ter, irmãos, a certeza que estamos agradando aquele que morreu na cruz do Calvário, deixou tudo por nós e ressuscitou. Esse é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Essa semana, vendo um vídeo a respeito dos que ficaram para trás. Vai ser muito triste, irmãos. E muito mais para aqueles que estão ouvindo essas palavras, que congregam numa igreja como essa, ficar. É como num velório de um filho que nunca honrou o pai ou a mãe. E naquele velório, o filho começa a gritar: mãe, pai, eu poderia ter feito tanto, me perdoa, eu não fui um filho bom. Eu dei muito trabalho, mãe, pai, me perdoa. A mãe não escuta mais. O pai não escuta mais. E a vinda do Senhor será dessa forma. A porta da arca vai se fechar, irmãos. E não é eterno que vai salvar. Não é saber pregar que vai salvar. Não é somente conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, que vai salvar, não. Mas é em Jesus, a santificação no Senhor Jesus. Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas nem todos serão salvos. Atentemos para esta palavra nesta manhã. Porque a nossa maior vitória na fé é a nossa salvação. E isso tem que estar em todos os cultos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa tem que ser a nossa boa ansiedade. Se é que a ansiedade é boa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está às portas. O que eu preciso melhorar? Porque o meu Pai está voltando. Aleluia. Aleluia. Vemos num país rico, num dos países mais potentes do mundo, os Estados Unidos, pessoas que decidiram entrar nas drogas, e lá é livre, nas ruas, nas calçadas, destruídos. Poder aquisitivo não quer dizer nada, Jesus quer dizer tudo. Está num país que tem todas as possibilidades de ter uma vida boa. Está no lugar que tem todas as possibilidades de vencer. Mas tem muitos, e olha que são muitos, nas drogas, na sarjeta, porque tomou a decisão de ser vencido pelo mundo. Tomou a decisão de viver as coisas do mundo. Ei, dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque você está aqui, de cabeça erguida. Ei, dá glória a Deus porque essa oportunidade que você está tendo, que nós estamos tendo. Ei, são muitas pessoas que queriam estar aqui, mas não tem força. Se procurarmos o Daniel e conversarmos, mais da metade daqueles irmãos invisíveis lá eram crentes como nós. Pregadores muito melhor que nós, irmã Sônia. Louvorista muito melhor que nós, muito melhor. Tocadores muito melhor que nós, mas estão na sarjeta. Em algum momento na vida deles, eles perderam a fé em Jesus. Jamais perca a fé em Jesus Cristo, jamais. Perca a fé no teu pai, na tua mãe. Perca a fé em tudo, em política, perca a fé em qualquer coisa, mas não perca a tua fé em Jesus, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Ei, eu estou indo, viu? Envio o Consolador, mas em breve voltarei para buscar-vos.
E essa palavra aconteceu mais de 2000 anos. E ela ainda é viva no nosso meio. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz aquecer essa palavra que ela parece que foi ontem. E ela vai ser muito melhor quando Jesus nos buscar. E a gente realmente estiver abraçarmos lá os nossos irmãos, os nossos entes queridos, abraçar Paulo, irmão. Se nós entendermos o cristianismo realmente como ele é, nós vamos ser mais gratos a Deus. Paulo fez tudo o que fez. Como que ele morreu, irmãos? Degolado. Pedro deu um trabalhinho lá, mas olha, ele era sisudo, ele foi. E sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Foi um dos chefes da igreja. Foi crucificado também. E a história fala que ele não quis ser crucificado como o Pai, como Jesus Cristo. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Ei, está difícil? Dá glória a Deus. Está ardendo aí? Dá glória a Deus. Está em lágrimas? Oh glória, Senhor. Estou no teu caminho, aleluia. Irmão, para mim não está difícil não, está tudo tranquilo. Então ora, põe teu joelhinho no chão. Como diz um bom goiano, né? Põe a barba de molho. Tem alguma coisa errada aí. Jesus disse, no mundo tereis. Para os professores, palavra no presente do indicativo. Não é? Ixi. Tereis. Então, tereis todo dia você vai ter uma aflição. E são várias. É Jesus nos moldando, é Jesus tratando, é Jesus lapidando para quê? Para estarmos perfeitos com Ele no céu de glória. Irmão, não estou aguentando não, quando eu aceitei Jesus é só luta. É Bíblia. Mas o meu vizinho lá, a grama dele é verdinha. A minha eu jogo água e às vezes, deixa eu te falar, a grama do seu vizinho, sabe por que está verdinha? Porque ele molha ela de manhã, molha ela de tarde, molha ela de noite, de madrugada quando está dormindo ele molha também. Então ele está esforçando, por isso que está verdinha. Ele está sofrendo porque ele está verdinho. E quando as pessoas olham para a gente e vê a gente sorrindo, eles não sabem o que estamos passando, mas estamos dando glória em Jesus Cristo, e é isso que nós vencemos pela fé e através de Jesus. Primeiro exercício para vencer o mundo é ter fé, e essa fé tem que ser fervorosa em Jesus. Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é tudo que eu tenho. Meu Jesus é maravilhoso. Amém? Segundo exercício, sem fé em Jesus é impossível salvação. Vamos falar de um segundo exercício, que é o amor aos irmãos. Versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os mandamentos do Senhor, amamos o nosso irmão. Eu amo a Jesus, irmã Valnei, eu amo a Jesus. Jesus é tudo da minha vida. Aí a irmã vai lá, pisa no calo lá, se eu não quero saber, vai ficar lá no canto. Será que realmente nós amamos? Será que realmente nós temos fé em Jesus? Segundo exercício para a vitória é amar o nosso irmão incondicionalmente. O que é amar, irmãos? É sofrer a causa do irmão. É ter empatia pelo irmão. Olhar para o irmão Ricardo e irmão Ricardo, por que está de cabeça abaixo? O que está acontecendo? Não é nada não, irmãos. Não, tem alguma coisa aí. Irmão, está difícil. Mas vamos vencer, irmão Ricardo. Estou em oração com o irmão. Vamos fazer uma campanha, vamos jejuar, vamos fazer um propósito. Isso é amar. Estamos muito egoístas ultimamente, irmãos. Primeira coisa que nós fazemos é, Senhor, abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa. Abençoa os meus filhos. Isso não é errado. Só que, pastora Neide, nós falamos amém. E aí temos uma caixa de oração. Temos uma lista de oração com pessoas. Pastora Franciele,
Diaconisa Lucilene, tantos irmãos passando tanta dificuldade, a gente não faz nenhuma oração uma vez na semana. Será que nós estamos amando nossos irmãos? E o pastor é enfático, às vezes, quando vamos levantar as orações pelos pedidos, pelos enfermos, quando o nosso nome está na lista, ou um ente querido está na lista, a oração, ela é muito fervorosa. Deus, cura meu pai, cura minha mãe, cura meu irmão, cura meu esposo, meu filho, Deus, tem misericórdia. Agora, quando não tem nenhum enfermo na lista, Senhor, abençoa lá o irmão, em nome de Jesus, dá graça lá, Jesus. Como tem sido a nossa oração? Está na lição, irmãos, não estou inventando nada, e está na Bíblia. Se eu não consigo amar a pessoa que eu estou vendo, como é que eu digo que estou amando a Deus que eu não vejo? E amar em todo aspecto. Nossa, aquele irmão é difícil de amar, eu preciso amar ele. A Bíblia fala que a gente tem que suportar o nosso irmão em amor. A Bíblia fala assim, seguir a paz com todos e a o que, irmão? Sem a qual? Irmão, se eu não amar meu irmão, eu vou para o inferno. A Bíblia fala ou não fala? E aí, estou amando meu irmão. Oramos pelo irmão, viu, irmão Leovegildo? Pelo aniversário do irmão. O irmão estava aqui, mas nós oramos. Em nome de Jesus. Isso é empatia. O irmão faltou, o que está acontecendo? Ah não, isso é obrigação do pastor. Embora o pastor, sim, tal, os obreiros, nós. Mas se você está mais próximo do seu irmão aí, você tem que ir lá. O que está acontecendo, irmão Marco Antônio? Você faltou no culto, você não vai faltar, guerreiro? Ah, está difícil. Vamos orar, irmão. A sua luta é a minha luta é a sua luta. É a Bíblia, irmãos. E eu preciso melhorar. Deus está falando comigo nesta manhã. Porque na prática é difícil, irmão. Às vezes a gente faz, e aí... Às vezes a pessoa rejeita a gente, às vezes acontece algo, né? Normalmente é assim, a gente faz tanta coisa para as pessoas. Quando morei na Irlanda, irmãos, era assim. A gente ajudava, e para a gente falar um pouquinho mais de inglês, a gente tinha mais acessibilidade. E aí, às vezes colocava a pessoa até dentro da nossa casa. Ixi, aconteceu várias vezes. Não, vem cá, não, o que eu comer, você vai comer. E aí a gente fazia comida e dava comida, levava para o trabalho, fazia tradução, olha, esse aqui precisa de trabalhar, e arrumava o trabalho. Aí passava um tempo, as pessoas estavam falando mal da gente. A gente fazia de tudo. Mas a Bíblia fala que nós temos que amar esses também. Em amor. É muito fácil amar quem não ama a gente, irmãos. É muito fácil amar os nossos filhos. Amar a Maria Eduarda é a coisa mais fácil do mundo. Todo dia eu acordo ela falando que eu sou maravilhoso. É verdade, Thalita, não é? O senhor é o mais lindo do mundo. Não tem coisa, irmão, é fácil demais. Hoje ontem eu estava dormindo, que eu estou de férias, graças a Deus. Descansar um pouquinho. E aí eu abri meu olho assim, Maria Eduarda sorrindo assim na minha frente na cama. Oi, meu lindão. Maravilhoso. É filho, mãe é assim mesmo. É fácil. Tem coisa melhor que isso? Agora amar aqueles que estão falando mal, aqueles que estão apunhalando pelas costas, não é fácil. Mas deixa eu te dizer, tem que amar. Seguir a paz com quem, irmãos? Fala comigo, com? Vai lá, todo mundo, com? Todos. Quem é todos? Todos.
Todo mundo. Nós estamos seguindo a paz com todos? Você pode passar na igreja toda e dar a paz do Senhor para todo mundo olhando no olho? Se você não conseguir, faça. Porque você está correndo um risco muito grande de não ir para o céu. A Bíblia está dizendo. Engrossou para o meu lado. Engrossou para o nosso lado. Mas essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Seguir a paz com todos e a santificação. Amor aos irmãos. Amém? Amém? Ou amém? Nesta epístola, João fala muito do amor aos irmãos. Capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, abra sua Bíblia. Aquele que ama ao seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quem ama o irmão está na luz, então quem odeia o seu irmão está onde? Regra de hermenêutica. Quem está na luz, quem ama está na luz. Quem odeia o seu irmão está em trevas. E trevas é o quê? É inferno. É muito sério servir Jesus, irmãos. Né, João? É muito sério. Tem gente brincando de ser crente. Vou na igreja, não tem nada para fazer mesmo. Para, irmãos. Eu sei que não tem nenhum aqui que está brincando. Tenho certeza absoluta. Porque acordar de manhã, domingo, vir aqui para aprender a palavra do Senhor Jesus é porque ama Jesus. Porque quer aprender mais do Senhor Jesus, Jesus vai te dar graça. Amém? Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Capítulo 3, versículo 10. Segue aí, Bíblia aberta. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha o tanto que é sério, irmãos. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Quem que é filho do diabo, levanta a mão. Ninguém quer, né? Mas vou te perguntar, você está amando seu irmão? Estamos amando nosso irmão? Se estamos amando, somos filhos de Deus. Agora, se não estamos amando, não adianta se enganar. É bem claro, não precisa nem explicação. Nisto são manifestos, são apresentados, são demonstrados os filhos de Deus e os filhos do... Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Os que amam a Deus, vamos para a revista, amam os que dele são nascidos, porque são a sua imagem. Amar os filhos de Deus é olhá-los com os olhos do Pai Celestial. É ser um instrumento nas mãos de Deus, para amar e abençoar outras vidas. Às vezes em nossas músicas, declaramos o nosso amor aos irmãos. Poucas vezes, no entanto, essa declaração se transforma em serviço de amor. É mais fácil amar só por palavras. 1 João 3,18, vamos abrir lá. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Na igreja dá um sorriso. Quando atravessa a rua, ixi, lá vem aquele irmão.
Irmão, Jesus está cortando aqui, tá, irmão? Está cortando, está rachando no meio aqui também. Chega aqui, paz do Senhor, irmã. Ou irmã, paz do Senhor, querida, amada de Jesus. Amada, maravilhosa. Chega em casa lá para o marido, ó, desce a lenha. Você viu aquela irmã? Ela não tem vergonha. Quem que ela acha que ela é? E pá. Jesus, Salmo 139. Vamos para o Salmo 139? Vamos lá. O Espírito Santo de Deus está dando. Salmo 139. Aos irmãos, a nós. Pastor não está ouvindo não. Não, pastor, não, é só nós aqui, ó, só. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Versículo 7, olha aí. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Jesus vê tudo. Às vezes não precisa nem falar. A intenção, no pensamento. Está abraçando a irmã, mas olha o pensamento falando. Miserável. Jesus, por que ela está aqui junto? Por que ela está aqui na igreja? Jesus. Não suporto. Não suporto esse irmão. Aí dá um sorriso. Irmão, isso acontece ou não, irmãos? Aqui não, lá não. Ou somos verdadeiros, vamos para o céu, ou vamos ser meia boca e vamos para o inferno, irmãos. Essa é a expressão. É chula, é grotesca, mas é. Ou somos de Jesus, ou somos do diabo. Simplesinho. Amém? Quem ama o teu irmão aí? Mas na prática, o serviço de amar, temos que melhorar. Eu preciso melhorar. Precisamos tirar mais tempo em oração pelos nossos irmãos. Precisamos tirar mais tempo em oração pela caixa de oração. Precisamos tirar mais tempo, e às vezes os irmãos nem sabem que a gente está orando por ele, não precisa disso. Mas Deus vê tudo, e no secreto Deus nos recompensará. Senhor, o meu irmão, ele está em dificuldade, está passando por esse desafio. Senhor, alcança ele, o Senhor abençoa ele, o Senhor abençoa o João Marcos, o Senhor abençoa o Josh, abençoa a Carol, nem está sabendo, irmãos, mas nós como cristãos, como filho de Deus, se amamos de verdade, e se o irmão tem algum desafio, nós temos a obrigação de orar e pagar o preço por ele. O pastor, obrigação do pastor. Mais dado, mais cobrado. Mas a Bíblia fala, se eu sou irmão, eu tenho que amar. Então eu tenho que lutar. Não conheço a pastora Franciele, eu nunca a vi. Só pela internet. É a nossa irmã, é uma missionária no campo, é uma guerreira que está em luta, então nós temos que orar por ela. Pastor Cláudio, como é que está? Pastora Cleide, como é que estão as coisas lá?
Posso ajudar em alguma coisa? Dinheiro eu não tenho, mas oração, ó. Irmão Francisco, como é que está o salão lá? Ih, irmão, tá pouquinho os clientes lá, tá difícil. Então vamos orar, Deus vai mandar. Se nós não podemos ajudar com recursos, temos um recurso maior que a nossa intercessão. Não estou falando amar, irmão, dar tudo que você tem para o seu irmão, não é isso. Amar é ter empatia, é receber aquilo, é dar aquilo que você gostaria de receber. Quando eu estava na UTI, o que eu mais queria era a intercessão dos irmãos, de todo mundo, porque eu não tinha força. E Deus ouviu a oração dos irmãos. Vai ter momento que a gente não vai conseguir orar, irmãos. Vai ter momento que a gente não vai conseguir lutar. Vai ter momento que a gente não vai conseguir guerrear. Vai ter momento nas nossas vidas que a gente vai ficar estagnado. Por isso que nós precisamos plantar hoje. Por isso nós precisamos hoje orar e buscar. E ter amor. E ter, irmão, comunhão com os irmãos. Porque no dia da angústia teremos guerreiros de braços estendidos. Senhor, alcança, 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 Senhor. Vai lá naquela vida, Senhor, cuida dele. Senhor, abençoa ele. Oh Jesus, eu vou jejuar essa semana pelo irmão. Eu vou jejuar essa semana pela irmã. Porque um dia eu precisei. Não só por isso não, mas eu vou fazer muito mais. Porque o amor de Deus está na vida dele. E nós não podemos ficar sem ele em nosso meio. Quantos não estão sentindo a saudade do pastor Nomar? Temos que sentir a saudade dos irmãos também da igreja. Isso é amar. E a gente ora pelo pastor, a gente jejuma pelo pastor, pela pastora. Temos que fazer mesa e muito mais, porque a luta é muito maior. Mas o nosso irmão do nosso lado precisa das nossas orações, dos nossos jejuns, do nosso abraço. Confidencialidade. Olhar no olho e falar: irmão, como é que você está? Aí o irmão está assim: eu estou bom. Aí você fala: amém, Deus abençoa. Você sabe que não está bem. Irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Edson? Aquela encrenca lá, vamos orar. Cheio de graça, Edson. Vamos orar, Deus abençoa, Deus cura, Deus restaura. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pergunta para o seu irmão. Procura saber o que está acontecendo na vida dele. Não é bisbilhotar, ser curioso, não é essa questão, não. Se você sabe de algo, fica com você e seu irmão. Não vai ser também que eles... o irmão lá está com dificuldade. Irmão, sabia que está com dificuldade? Eu acho que é pecado. Não, irmãos. É orar e falar assim, vamos orar junto, e é eu e você. Ninguém precisa ficar sabendo. E assim fazer. Irmão, se cada um de nós exercêssemos o amor que está em Cristo Jesus, nós, estaremos muito melhor. A presença do Senhor estaria muito mais forte no nosso meio. Jesus está falando conosco. Jesus está falando comigo. Jesus está falando com os internautas. Precisamos amar de verdade, porque Deus é verdade. Ele é o caminho e a verdade. E a vida. E só tem vida se tem verdade. E só tem verdade se tiver um caminho. E só tem um caminho, a verdade e a vida se tiver Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poucas vezes, no entanto, essa declaração se transforma em serviço de amor. É mais fácil amar só de palavras. O amor precisa ter seu lado prático. E não somente o contemplativo. Pois o amor aos irmãos é uma prova incontestável de que amamos a Deus. Jesus amava Judas? Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sim ou não? Jesus amava ele? Jesus tratou como os outros? Jesus sentou e ensinou como os outros 11? Jesus estava demonstrando amor, sabendo, olha ele, sabendo que ia trair. Mas ele não tratou com diferença. Ele tratou com amor, com verdade. Abraçava Judas, ensinava Judas. Judas traiu. Mas não mudou quem é Jesus. A atitude de Judas não mudou quem é Jesus.
A atitude errada do teu irmão não pode mudar quem é você. Aí errou comigo, errou, amém, Deus abençoa, perdoa, continua errando, continua orando, continua perdoando. Mas e aí? Por que nós temos que mudar? O irmão, olha, é assim. Se me amar, eu amo. Se me odiar, eu odeio. Está errado. Não é missionário, está errado. Ah, e você não gosta de mim, não vou... Para. Precisamos ter estratégia. Tem irmão que não gosta muito da gente, ou não tem tanta afinidade, comece com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, Deus abençoa. Deus, irmão, cria situações para a gente ter intimidade com essa pessoa. Deus, Ele é mestre. Deus é mestre em nos moldar. Deus é mestre em revelar. Deus é mestre em nos abençoar. Deus é mestre em criar situações para que estejamos 100% na Tua presença. Deus lapida, Deus corrige. Deus traz enfermidade, Deus traz luta, labuta. Deus fecha a porta, Deus diz não, Deus diz sim. Deus é metódico em nos melhorar. Deus, Ele é Deus. Está acontecendo alguma coisa aí, dá glória a Deus. Amém? Terceiro exercício. Se temos fé em Cristo, se amamos o nosso irmão, para completar e para vencermos o mundo, precisamos ter obediência a Deus. Amém? Fala assim, eu preciso ser obediente a Deus, e tudo que diz respeito à palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3, vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Está tranquilo aí? Glória a Deus, apertou um pouquinho. Deus seja louvado. E às vezes Deus não responde às nossas orações, irmãos. E a gente começa a perguntar, o que está acontecendo, Jesus? Leva, Alfredo. O que está acontecendo? A Bíblia fala que se eu pedir tudo, estando nele, vos será feito. Mas por que não está acontecendo? Deus é minimalista. Não é 99,99, não. É 100% nele. Amém? 1 João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, a sua palavra, e os seus mandamentos não são pesados. Quando resolvemos ouvir a palavra de Deus e obedecer, não é pesado não, amar não. Não é pesado obedecer, não é pesado estar no culto, não é pesado ceiar, não é pesado jejuar. As coisas de Deus é tão bom. Quem está em Deus e obedece a palavra de Deus, quer que os cultos sejam não só de 2 horas, 2h30, mas seja de 4 horas. Queria que o culto tivesse culto na segunda, na quarta e na sexta, no sábado. Quem é de Deus, quer mais de Deus. Quem obedece a palavra de Deus e sente Deus, irmão, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus e sentir a tua presença. Não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Não sei quanto tempo que Deus te encheu, mas lembra da última vez que Ele te encheu. Mas não tem coisa melhor, você esquece tudo. Você esquece todos os teus problemas. Você esquece tudo, parece que você sai dessa órbita terrestre e vai para o mundo que é maravilhoso, irmãos. Não é verdade? É bom demais, Deus é maravilhoso. Mas temos que viver nesse mundo. E como vamos vencer o mundo? Tendo fé em Jesus, amando os irmãos e obedecendo a Deus. A vida vitoriosa está diretamente ligada a uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência é um claro sinal de amor. João 14, 15. Abre aí, DCM, por gentileza. Em nossas orações, muitas vezes declaramos que queremos ser mais que vencedores, mas não dispomos a obedecer à vontade de Deus explícita nas Escrituras.
Para alguns, sacrificar, prestar cultos, se torna mais fácil que obedecer. Deus requer primeiro a obediência. A verdade é que os crentes que não se preocupam em obedecer a palavra de Deus, constantemente tropeçarão e pecarão em sua busca por santidade. Davi tomou a decisão de guardar os mandamentos do Senhor, para não pecar contra Ele. Olha lá, João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Segue na revista. Segundo os que observam a lei do Senhor são felizes e vitoriosos. Para os que acham difícil obedecer aos mandamentos, João afirma que eles não são penosos, não são difíceis de cumprir, pois o fardo de Cristo é leve, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Além de tudo, o amor de Cristo nos constrange a obedecê-lo. Pessoas amadas servem melhor. Fala comigo, pessoas amadas servem melhor. Você já foi em algum lugar e alguém falou assim: nossa, essa pessoa é mal amada. Por que você está dizendo isso? Porque o serviço dessa pessoa está sendo ruim. E é notório quem não ama o que está fazendo. É notório. Não consegue estar alegre, mesmo forçando ali, vai ter um momento que ela... Eu lembro, quando eu trabalhava na imobiliária, desde novo, eu ia para a prefeitura, e naquela época, eu acho que nessa época, agora é diferente, naquela época, o salário do povo lá atrasava todo mês. E era uma rotina. Irmãos, você chegava lá, misericórdia. Se era maltratado, eles não estavam nem aí. Primeiro porque eles não estavam amando o que estavam fazendo, não é verdade? E aí o serviço fica o quê? Ruim. Porque não estou amando. Se eu não amo a palavra, a pregação, primeira coisa, eu não estaria aqui. Segundo, minhas palavras, as mensagens, seria qualquer uma, o povo não ia gostar. Se a igreja, se o pastor não dá o mar, o pastor não amasse a igreja, não fizesse com amor, irmão, não tinha ninguém que não tinha igreja. Na nossa vida nós temos que fazer com amor, temos que fazer com gratidão, temos que amar o que estamos fazendo, e só vamos fazer isso se obedecermos a palavra do Senhor. Está difícil, eu dou glória a Deus. Estou passando por luta, irmão está passando por luta, dou glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar, vamos ministrar, vamos visitar, vamos servir com alegria. Amém. Deus cuida de tudo nas nossas vidas. Deus cuida de nós, meus irmãos. Não vai faltar nada. Não vai faltar o amor. Não vai faltar as bênçãos. Não vai faltar a paz. Não vai faltar a graça. Irmãos, o mundo lá fora busca paz na bebida, na prostituição, busca paz em outras coisas. Nós só precisamos erguer os nossos braços, ou ajoelhar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem a paz que eu preciso. Senhor, eu sei que o Senhor tem o amor, a graça que eu preciso. Me enche, Senhor, me ensina. Aí nós podemos dormir, a cabeça no travesseiro, e acordar em paz, tranquilo, porque sabemos que o Senhor é conosco. Aleluia. Amém. Vamos fazer com amor. Pessoas amadas servem melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ajuda aí, DCM. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus estava na cruz do Calvário, meus irmãos, com toda aquela afronta, com toda a luta. Ele estava pedindo: Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Amando. Nós somos cristãos, meus irmãos, nós temos que ver o que Cristo viveu na terra.
Isso não é um chavão não, irmão, isso é uma verdade, são palavras de Deus. Tome hoje a decisão de ser mais obediente à palavra do Senhor. Leia a Bíblia com mais frequência e se dispõe a guardar os seus preceitos. Veja como se pode ser vitorioso na obediência à palavra a partir do exemplo dos homens santos. Eu tenho uma tia, meus irmãos, que eu amo muito, e ela é leitora da palavra do Senhor, mas não adianta só ler, ela não pratica. Bebe, 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 fuma, 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 vive uma vida. É leitora da palavra. Se perguntar, se brincar, conhece a Bíblia mais do que eu. Jesus manda a gente ler, meditar e praticar a palavra dele. Temos que ler, temos que conhecer. Mas muito mais de ler e conhecer, nós temos que praticar o que está aqui escrito. Amém? A palavra a partir dos exemplos dos homens santos. Primeiro, Abraão obedeceu a Deus e recebeu o cumprimento de suas promessas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu a palavra, saiu do seu conforto, saiu da sua terra, e Deus o abençoou Abraão. Mudou a história de Abraão. E hoje é dado como pai Abraão. Porque ele obedeceu à voz de Deus. Moisés foi fiel ao chamamento de Deus e teve um ministério abençoadíssimo. Desde a sua infância, risco de morte. Cresceu no Egito, nas melhores faculdades, universidades do Egito. Deus mandou ele para o deserto para aprender realmente quem é Deus. Deus nos manda para o deserto, irmão, para realmente aprendermos quem é Ele. Que a provisão é dEle, é Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que abençoa, é Ele que dirige. E que precisamos é dEle, é Ele é por nós. E quem foi Moisés? Samuel atentou para a voz do Senhor e se tornou um grande profeta. E se analisarmos bem, era improvável Samuel ter nascido. Mas antes de Samuel, Deus colocou um desejo no coração de uma mãe. Senhor, eu não tenho filhos, me dá filhos. Senhor, me dá filhos. Senhor, me dá filhos. E aconteceu que quando ela fez uma oração verdadeira, sincera, ela disse: Senhor, eu faço um voto. Eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu vou entregar para servir até o último dia da vida dele. Olha o voto. Ela não tinha nenhum, irmãos. Imagina uma pessoa que não poderia ter filhos. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der esse filho. Ela não sabia, irmão, que ela ia ter mais filhos. Ela não sabia. Mas ela fez um voto: Senhor, eu quero gerar. Eu quero gerar, Senhor. E quando eu gerar esse filho que eu tanto quero, que eu tanto sonho, eu vou entregar para servir. Aí vemos Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Serviu no templo. Cresceu, obedecendo a palavra do Senhor. Profeta. Samuel obedeceu a palavra de Deus. Em meio a todas as circunstâncias, em meio a tudo que estava acontecendo ali, ele resolveu obedecer. Samuel teve tanta luta. Deus usava Samuel, Deus falava com o povo através de Samuel, irmãos. E o povo: Samuel, nós queremos um rei. Samuel, queremos um rei, Samuel. Samuel sabia que Deus era tudo, e que o povo não precisava de um rei, precisava só obedecer a palavra de Deus. Só que o povo começou a escutar: ah, mas aquele povo lá tem rei. Ah, mas nós, por que nós não podemos ter um rei? Aí Deus manda Samuel: unge o rei. Deus levanta um rei para Israel. Olha a luta de Samuel, mas Deus obedece. Samuel, ainda sendo homem, vai lá naquela família lá.
para ungir Davi. Mas ele não sabia que era Davi, mas ele foi obedecer à voz de Deus. Aí veio o primeiro filho, parecia ser tudo. Esse tem aparência de rei. Mas Samuel ouviu a voz de Deus. Não é esse não, Samuel. Aí veio o segundo filho, o terceiro filho, e nada. Deus mandou Samuel lá, ele sabia que naquela família haveria de ungir um rei. E Samuel pergunta, e aí, não tem mais não? Deus falou que aqui vai sair um rei. Nem os pais, nem os irmãos, nem a família acreditavam em Davi, mas Samuel, obedecendo a Deus, porque Deus conhecia Davi, e o homem que obedece a Deus, vai até o fim, para fazer a vontade de Deus. E quem foi Davi? Porque Samuel obedeceu a voz de Deus, ungiu a pessoa certa, no tempo certo, e Davi esperou o tempo certo de reinar, e Davi foi um grande homem de Deus, embora errou muito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos para Paulo, obedeceu a visão celestial, e Deus o usou imensamente. Paulo começou a perseguir naquilo que ele conhecia. Paulo começou a perseguir os cristãos naquilo que ele entendia. Mas no caminho para Damasco, Deus abriu a visão dele, dando cegueira. Deus trabalha assim. Deus abriu a visão, dando cegueira. Jesus bradou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na hora, Saulo entendeu que ele estava fazendo a coisa errada, já foi para o jejum, para a oração, passou 3 dias de jejum. No terceiro dia Saulo viu, Deus transformou, levantou, usou, sofreu o que sofreu, mas glorificando, adorando, e disse: combati o bom combate. Paulo venceu porque ele obedeceu à visão celestial, e Deus usou imensamente. Quer ser usado? Obedeça a visão de Deus. Quer ser vitorioso? Quer ter um ministério cheio de Deus? Obedeça a voz de Deus, obedeça a visão do pastor, porque é o anjo dessa igreja. Se é uma igreja missionária, vamos entrar nessa visão, porque Deus tem obras maravilhosas, porque Deus nos colocou aqui neste lugar. Irmão, Deus não vai me mandar, tudo bem, mas vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, vamos continuar contribuindo, e vamos continuar não atrapalhando, porque essa visão para a igreja Filadélfia, Regional Formosa, ganhar almas aqui na cidade, no Brasil e agora na Europa, e quem sabe Deus vai mandar para outros lugares, mas esta é a visão. Amém, igreja? Quer ter um ministério cheio? Irmão, esse negócio de missão não é comigo não. Olha, ora a Deus, se Deus te colocou aqui, é sim, missão é ganhar almas para Jesus, e na verdade é uma obra para toda a igreja, para todo crente, em nome de Jesus, amém? Vamos para a conclusão. Se os 3 pontos, fé em Cristo, amor aos irmãos e obediência a Deus foram seguidos, teremos vitória sobre o mundo, amém, igreja? Vamos voltar lá, que teve alguns que não estavam prestando atenção. Se os 3 pontos, fé em Cristo, amor aos irmãos e obediência a Deus, forem seguidos, teremos vitória sobre o mundo. Amém? Fala assim: eu vou vencer o mundo. Estou vencendo o mundo. Por quê? Fala assim: por quê? Eu tenho fé em Cristo. Primeiro, eu tenho fé em Cristo. Segundo, eu amo meu irmão. Fala comigo, igreja. Segundo, eu amo meu irmão. Terceiro, eu obedeço a Deus e a sua palavra. Então eu venço o mundo. Estou vencendo o mundo. O mundo que juntamente com a carne e o diabo fazem a oposição à nossa vida cristã, pode ser vencido. O que crê em Cristo está acima desse sistema mundano de valores. Maior é aquele que está em nós. 1 João 4,4. Vamos ler esse versículo aí, para finalizarmos. Filhinhos, sois de Deus, e
e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Amém? Jesus é muito maior, Jesus é tudo. E o mundo é primeiramente derrotado pela cruz, depois pelos que estão em Cristo. Não devemos nos conformar com o mundo, nem imitar os habitantes da terra. Amém? Quando passar alguém, um homossexual perto da gente, dentro, íntimo, nós temos que sentir uma dor no coração. Esse tem que ser o sentimento. E em espírito, falar assim: Senhor, liberta ele, Jesus. Porque a tua palavra fala que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Quando andarmos numa avenida e à noite, na avenida de JK, às vezes parece algumas prostitutas. Não é olhar e sentir normal, nós não podemos ter essa visão, porque temos a visão de Cristo. Temos que orar e pedir: Senhor Jesus, liberta essa pessoa, liberta essa irmã, ela é uma irmã, Jesus. E em espírito, ir para casa, pedindo a Deus para que haja libertação, que haja cura. Esse é o sentimento que temos que ter no nosso coração. Amém, igreja? Temos que ter a visão, o coração e a mente de Cristo. E as atitudes de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Espero que o Senhor venha ter falado contigo. Ele falou muito comigo nesta manhã. Eu preciso amar mais. Eu preciso ter mais fé em Jesus. Eu preciso amar mais a Jesus. Eu preciso amar mais e de verdade meus irmãos. E preciso obedecer mais à palavra de Deus. Porque sem a qual nós não herdaremos o reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, louvo o Senhor a tua palavra e obrigado, Senhor. Porque a tua palavra ela é verdade, ela é cristalina. Ela é simples e objetiva às nossas vidas. Senhor, me ajuda, Senhor, a ter mais fé no Senhor. A ter a convicção, ó Pai, plena, que em tudo e em todo momento o Senhor é comigo, é conosco. Senhor, abençoa, me ajuda a amar o meu irmão de verdade, amar mais ainda, ter empatia, sofrer os sofrimentos, alegrar com meu irmão, chorar com meu irmão. Me ajuda, ajuda os meus irmãos, me ajuda a obedecer a tua palavra mais ainda. Me ajuda, Senhor, a mergulhar pelas Escrituras mais ainda. Ajuda o meu irmão, ajuda a tua igreja que quer ir para o céu. Nos ajuda, porque Senhor, o nosso foco, a vitória, Senhor, nossa, eu tenho certeza que será lá, Senhor, no céu de glória. Mas enquanto isso, estamos aqui na terra. Nos ajuda a vencer o mundo todos os dias. Nos ajuda a vencer a carne todos os dias. Nos ajuda a vencer, Senhor, e sermos testemunhas, e amar e fazer a tua obra, e ser realmente testemunhas do Senhor nesta terra, sem nenhuma palavra testificar, sem nenhuma palavra, mas com atitudes, com testemunho, ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, dá graça aos meus irmãos, dá graça a toda a igreja, para viver o evangelho genuíno, que estamos ministrando, aquele que é verdade, aquele que é vida, e aquele que é meu amado Jesus, alimento para os nossos corações, vitamina para a nossa alma, alegria, paz, em nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos, ajuda os internautas, dá graça, Senhor, esse irmão, essa irmã que não esteve aqui por enfermidade. Abençoa cada um, Senhor, abençoa os nossos pastores que estão descansando, abençoa cada irmão, ó Pai, que está em viagem, que traga, Senhor, abençoa o retorno, o estado e o retorno deles, em nome de Jesus. Que tenhamos todos uma semana muito abençoada, gratos, porque o Senhor está conosco, e está em nós, e está nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, igreja? Somos vitoriosos? Aplauda o santo nome de Jesus.
Podem se assentar.